Olá, graça e paz, boa noite a todos, meus irmãos, amigos, que a graça e paz do Senhor Jesus seja com todos hoje, nesta preciosa noite. Noite de domingo, dia 15 de setembro de 2019, e quero neste vídeo deixar uma mensagem de reflexão para o nosso coração, amém? Uma mensagem que fala sobre Paulo e a sua pregação no Areópago, amém? Uma mensagem, um acontecimento antigo, mas que muito atual nos nossos dias de hoje, amém? Então eu quero que você receba essa palavra no seu coração, amém? Quero ler aqui junto com você Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Que diz assim: E eu, irmãos meus, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque propus a mim mesmo não saber, nada saber, estando entre vós, senão a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e com grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Estou aqui na minha casa e faz muito barulho, avenida, então passa carro frequentemente, tem cachorro no quintal, late, pessoas passam na rua, mas quero que você preste atenção nesta palavra que Deus tem para o nosso coração. Amém? Nós lemos aqui 5 versículos de Paulo escrevendo a Corinto, a igreja em Corinto. E ele começa dizendo, quando ele foi ter convosco, ele não teve com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e poder. E às vezes nós lemos esta palavra, já falamos ou já ouvimos alguém dizendo que não devemos estudar, não devemos buscar um conhecimento, porque Paulo disse que a palavra tem que consistir em demonstração de espírito e poder. E é bem verdade que ela tem que ter espírito e poder, que só tiver o conhecimento apenas é uma palavra morta. Mas Jesus mesmo disse, cresce na graça e no conhecimento, ou seja, a palavra tem que ter espírito e poder e conhecimento. Mas o que Paulo realmente queria dizer aqui, quando ele disse que não foi ter convosco com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e poder, porque quando ele foi ter com eles, a pregação dele foi apenas que ele só quis dizer sobre Cristo e esse ressuscitado. Por que Paulo disse isso? Se nós ver aqui, Paulo está dizendo de quando ele foi ter com eles, ou seja, da primeira vez que ele chegou em Corinto. Mas se nós apenas ler esses versículos, nós não vamos entender. Mas se nós voltar até Atos capítulo 17, nós podemos compreender o que Paulo estava querendo dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Por isso que eu disse, a pregação de Paulo em Areópago, no Areópago, que ficava localizado em Atenas, que era um lugar onde se reunia os filósofos, todos aqueles homens pensadores daquela época, a época de Aristóteles, né? Todos nós que estudamos na escola secular normal já ouvimos falar de Aristóteles. Então foi nesse período. E se nós voltar aqui em Atos, capítulo 17, nós vamos entender por que Paulo disse isso. Se nós voltar em Atos,
Atos começa dizendo aqui no capítulo 17, versículo 1, que Paulo foi a Tessalônica, onde havia judeus, e começou a pregar Cristo lá, e teve um grande levante, uma grande perseguição, e ele saiu de Tessalônica e chegou em Bereia, e lá para os irmãos bereanos ele começou a pregar Cristo também, e também ali daquela cidade ele saiu e chegou até em Atenas. Vai dizer aqui no versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava no seu interior ao ver na cidade entregue à idolatria, e disputava verdadeiramente na sinagoga. Presta atenção, Paulo estava na sinagoga disputando, pregando, falando da palavra de Deus com os judeus, os gregos e os devotos, e na praça todos os dias com os que concorriam para lá. Então Paulo chegou, depois de passar em Tessalônica, em Bereia, ele chega até Atenas e ele vai na sinagoga e começa a pregar na praça. E qual que era a mensagem de Paulo? Nessas outras duas cidades anteriores, ele veio de toda uma viagem pregando Cristo, dizendo sobre a ressurreição, dizendo que Jesus tinha aparecido para ele no caminho de Damasco, contando seu testemunho, falando de Deus, testemunhando da verdadeira palavra, da fé, do Evangelho. E quando chega em Atenas, ele começa a pregar na praça com a mensagem, dizendo sobre Jesus. Aqui no versículo 18 vai dizer: e alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos discutiam com ele, e alguns deles diziam: que quer dizer esse charlatão? Chamaram ele de charlatão, porque ele dizia sobre Jesus lá na praça e eles não conheciam Jesus. Falou: o que quer dizer esse cara aí, esse charlatão? E outros parece ser arauto de deuses estranhos, pois anunciavam-lhes a Jesus e a ressurreição. Então tiveram ele como charlatão e falaram que ele pregava um Deus estranho, porque nunca tinham ouvido falar de Jesus. E aí qual que era a mensagem de Paulo na praça? Jesus e a ressurreição. Mas vai dizer no versículo 19: tomando, levaram no Areópago, que é o conselho ateniense, que era o lugar onde se reuniam os filósofos, todos aqueles homens pensadores da época. Então eles, ouvindo Paulo pregando na praça e na sinagoga, decidiram levar Paulo para pregar lá no Areópago. E quando chegou lá, vai dizer aqui no versículo 19: tomando, levaram no Areópago, dizendo: nós poderemos saber que nova doutrina é essa que fala, pois trazes aos nossos ouvidos certas coisas estranhas. Queremos saber o que pode ser isso. Eles ficou curioso para saber o que é isso, essa mensagem, de quem que é esse Jesus que Paulo fala. Porque, versículo 21, porque os atenienses e os estrangeiros ali residentes não se ocupavam de nenhuma outra coisa senão em contar ou em ouvir alguma novidade. Agora eles queriam ouvir alguma novidade. Eles eram pensadores da época, filósofos que gostavam de falar novas ideias, e quando ouviu Paulo dizendo aquilo, levaram ele. Aí no versículo 21 vai dizer: então Paulo, pondo-se de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses. Ele começou a sua mensagem, levaram ele até lá. E ele começa a sua mensagem: varões atenienses, em todas as coisas percebo que sobremaneira sois superstiosos. Em outra Bíblia vai estar religiosos. Então ele começou bem, dizendo que porque naquela época os gregos filósofos adoravam deuses estranhos, adoravam a Zeus, adoravam vários deuses e eram superstiosos, religiosos. Então Paulo começou logo de cara dizendo: vocês são superstiosos. Aí ele continua a sua mensagem: porque passando e contemplando os vossos santuários, encontrei também um altar que estava escrito. Paulo viu um altar na cidade que estava escrito. Ele diz: ao Deus estranho, a esse que vos venerais ignorando, é aquele que vos anuncio. Paulo diz que encontrou um altar escrito ao Deus estranho. Então ele encontrou um altar que era de um Deus estranho. Quando Paulo chegou, a diferença. Paulo está pregando na praça, na sinagoga, Jesus.
e a ressurreição. Mas quando ele chega no Areópago, que era todos aqueles homens importantes, filósofos, ele começa agora a pregar, e você percebe, porque se nós vemos, às vezes nós falamos sobre Paulo, e nós pensamos que Paulo era um super-herói, era um super-homem, que não estava sujeito a nenhuma falha como nós. Por isso que eu disse que essa mensagem é atual. Porque às vezes nós parar, Paulo, como qualquer um ser humano, ele tinha falha. E na sua mensagem aqui ele falhou. Às vezes nós pode pensar, mas Paulo falhou, está aqui na Bíblia. Ele diz que encontrou um altar escrito ao Deus estranho. E ele foi e falou, esse daí a quem vocês adoram é aquele que eu anuncio. Primeiro erro de Paulo. Falou que o Deus desconhecido a quem eles adoravam era o que ele pregava. Primeiro erro de Paulo, porque não era o Deus desconhecido. Ele disse que Deus não tinha um nome, era desconhecido. E Deus tem nome. Ele mesmo disse, meu nome será conhecido, porque é o seu Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor dos Exércitos. Cada situação ele tem um nome. O Adonai, o Deus proverá, o Deus que livra, o Deus Todo-Poderoso. Cada situação ele tem um nome. Então, o primeiro erro de Paulo, falou que estava pregando o Deus estranho que eles adoravam. E não era. Começou bem na mensagem, dizendo que eles eram supersticiosos, depois se perdeu. Depois você vê no versículo 24, ele vai, se acha de novo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele começa a dizer a verdade, aqui começa a dizer a palavra certa, sendo o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos e feitos por mão humana, e nem é servido por mãos humanas, como ele necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, o alento e todas as coisas, e de um só sangue fez todas as raças dos homens, para que habitassem sobre a face da terra, determinando aos homens os limites da sua habitação, segundo os tempos que já dantes lhes foram pré-estabelecidos, para que dessa forma pudessem buscar ao Senhor, se pelo menos tateando o pudessem achar, mas ele todavia não está longe de cada um de vós. Então Paulo se perde dizendo que pregava o Deus estranho, depois ele se acha de novo na mensagem e começa a dizer, e depois ele se perde de novo, se você ver, segundo erro de Paulo na mensagem, no Areópago, no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dentre os poetas disseram, pois somos também sua linhagem. Segundo erro de Paulo, ele troca o nome profeta por poeta. Porque quem disse isso não foi os poetas, mas sim os profetas do Antigo Testamento. E Paulo diz os poetas, não sei se ele se intimidou, não sei o que foi, se ele quis agradar aqueles filósofos, que eram filósofos, era cheio de filosofia, então ele foi se perdendo na mensagem. Imagine só a pressão, a mesma coisa do que hoje nós fomos levados num lugar onde só tem cientista, filósofos, gente pensadores que vão questionar com várias ideias e levam nós lá para pregar. E dentro daquela mensagem começamos a se perder. Isso pode acontecer hoje. Segundo o erro de Paulo, ele troca profeta por poeta. Porque não foi poeta que disse, foi profeta que falou. Olha só, sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra talhada pelo arte, fruto da imaginação do homem. Ele começa a se achar de novo na mensagem. Mas Deus, não tomando em conta o tempo da ignorância, ordena agora que todos os homens em todas as partes se arrependam. Aí Paulo se acha na mensagem, depois se perde de novo. Porque lá na praça ele estava pregando Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 31. Posto que já determinou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão a quem constituiu para isso, e tem mostrado boa fé para com todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Na praça ele dizia Jesus. Lá no meio dos filósofos, ele dizia, um varão que ressuscitou. Mas ninguém sabia quem que era esse varão. Ele tinha de dizer, Jesus. A mesma mensagem que ele pregava na praça, ele tinha que dizer lá no Areópago. Olha só, terceira vez que Paulo erra e se perde na mensagem. Olha, vai dizer, e ao ouvirem falar de ressurreição dos mortos,
alguns escarneciam, e outros diziam a respeito disso: te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens agregaram a ele e creram, aos quais estava Dioniso, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e outros com eles. Então a mensagem de Paulo não teve muito efeito. Trouxe meio que uma confusão. Uns aceitou, outros não aceitou, outros ficou com dúvida, queria ouvir de novo para poder entender melhor. Então, para você ver que todos nós estamos sujeitos a erro. Por que eu disse que é uma mensagem atual? Hoje um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando faz tudo certo, glória a Deus, é homem de Deus. Quando comete um erro, fala alguma coisa, tudo que ele falou, nós descartamos. Mas Paulo aqui na sua mensagem, ele se perdeu. Ele pregava Jesus, falava de Deus, da ressurreição, falava dos profetas que testemunhou a respeito de Jesus na praça. E quando chegou no Areópago, que eram os homens importantes, os filósofos, ele se perdeu na mensagem. Disse que pregava sobre um Deus desconhecido. Disse que Deus tinha falado na boca dos poetas, mas foi na boca dos profetas. Falando que Deus não habita em templo feito mãos humanas, foi na boca de Isaías, o profeta que falou, não o poeta. Isaías era um profeta, não um poeta. E ele disse que o varão, e não deu o nome Jesus, não pregou a mesma mensagem. E o que isso traz para a nossa vida de hoje? Às vezes, quando nós vamos numa igreja humilde, para um povo simples, nós pregamos uma mensagem avivalista, falamos em língua estranha, profetizamos, dizemos de Jesus. E quando vamos no lugar maior, às vezes para querer agradar, ou se intimidamos e começamos a pregar, querer agradar, querer dizer bonito, palavras. Não, aqui o povo é tudo certo que nós temos que ter o discernimento. Para cada situação, para cada pessoa, nós temos que ter um tipo de mensagem, mas o centro da mensagem tem que ser Jesus. Se nós for pregar para doutores, para mestres, nós podemos falar coisas difíceis que eles vão entender, mas o centro da mensagem tem que ser Jesus. Se nós for pregar para leigo, nós temos que também pregar uma mensagem simples, mas o centro da mensagem tem que ser Jesus, porque Paulo mesmo disse isso. Me fiz de grego para os gregos, me fiz de louco para os loucos, de sábio para o sábio, mas a mensagem dele era Jesus. Mas aqui, ele não pregou a mesma mensagem que ele pregava na praça. E às vezes nós vamos na igreja, mandamos o povo se converter, às vezes descemos o sarrafo na igreja. E quando chega, às vezes é aquela igreja pequena, só porque é humilde, nós falamos, e somos profetas, somos avivalistas. E quando chega numa igreja grande, nós queremos pregar uma mensagem bonita, para agradar as pessoas, e acabamos se perdendo, não falando nada e trazendo confusão, e ninguém consegue entender a mensagem. Então a mensagem atual, para você ver o que isso tem a ver com Coríntios, porque Paulo aprendeu dentro disso, que ele passou no Areópago, ele fez um voto com Deus. Porque aqui no capítulo 18 vai dizendo, no versículo 1, depois disto, é uma continuação do capítulo 17. Depois disto, Paulo, retirando-se de Atenas, veio a Corinto. Ou seja, quando Paulo pregou essa mensagem em Atenas, no Areópago, de lá ele saiu e foi para Corinto. Por isso que quando nós chegamos onde nós leu, no capítulo 2 de 1 Coríntios, vai dizer, e eu, irmãos meus, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria humana, mas anunciando o testemunho de Deus. Ou seja, no meio daquele caminho, ele sai de Atenas, sai do Areópago, e no meio do caminho da viagem para ir para Corinto agora, ele começa a pensar a mensagem que ele tinha pregado. Ele quis fazer um discurso bonito, quis falar a mesma língua daqueles filósofos e se complicou todo. Agora ele começa a pensar e começa a dizer com Deus, Deus, nunca mais eu vou querer falar bonito. Nunca mais eu vou querer falar alguma coisa para agradar, vou querer falar o que eu não sei. Eu só vou pregar com o Espírito e o poder, eu vou pregar a mesma mensagem que eu preguei na praça, falando de Jesus, o ressurreto, eu vou pregar em qualquer lugar. Por isso que quando ele chega em Corinto, ele diz, quando eu fui ter convosco,
Eu não fui com palavras de sabedoria humana, ou seja, eu não preguei a mesma mensagem que eu preguei no Areópago. Eu não falei a mesma filosofia, não, mas eu fui com demonstração de Espírito em poder. E ele faz um voto com Deus e diz, ó, porque propus a mim mesmo nada saber, estando entre vós, senão a respeito de Jesus Cristo, o crucificado. Ou seja, ele fez um voto com Deus. A partir de hoje, nunca mais eu vou passar por esse mesmo vexame. A minha mensagem vai ser a mesma da praça. É Jesus o crucificado. A minha palavra não vai constituir em palavra de sabedoria humana. A minha palavra não vai constituir na filosofia de Aristóteles, dos epicureus, de nenhum daqueles filósofos. A minha palavra vai ser aquela que Jesus me deu no caminho de Damasco, que é Jesus o crucificado. E ele fez esse voto com Deus. E se você ler o capítulo 2, por isso que ele começa a dizer, a minha palavra e a minha pregação não constituírem palavras de sabedoria humana, mas demonstração de poder, a fim de que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria dos homens, na filosofia, naquela mesma mensagem furreca que eu preguei, mas no poder de Deus. Ele fez um voto com Deus. Por isso que eu digo que essa mensagem serve para nós hoje. Talvez pode ser alguém já quis pregar de algum jeito bonito, para agradar, quis usar uma linguagem que não sabia. Nós como ser humano somos sujeitos a esse erro. Mas faça um voto com Deus, como Paulo fez. A minha palavra vai ser Jesus. Na praça, no Areópago, para os ricos, para os pobres, para os mestres, para os doutores, para os leigos, para os sábios, para os entendidos, para os desentendidos, a minha palavra vai ser Jesus. Deus ainda conta com pessoas que pregam a mensagem da praça. Qual que é a mensagem da praça? Jesus ressuscitou. Qual que é a mensagem que Paulo pregava na praça? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não queira falar uma mensagem bonita para agradar, para trazer filosofia, história furada, não, chega disso daí. A nossa igreja, o povo, o mundo precisa da mensagem. Jesus ressuscitou. Por isso que você vai ver que Paulo, um dos únicos lugares que Paulo não abriu igreja foi em Atenas. Você vê que ele não fundou nenhuma igreja em Atenas. Todo lugar que ele passava, ele fundava igreja. Atenas foi uma das únicas, para se dizer bem assim, que ele não conseguiu fundar uma igreja pelo que ele passou. E que eu quero dizer com isso, além de que o centro da nossa mensagem tem que ser Cristo, que todo ser humano está sujeito a errar, mas Paulo fez um voto e disse, a partir de hoje, nunca mais eu vou falar a filosofia dos gregos, a minha mensagem vai ser aquela que Deus me confiou. Jesus vive e ressuscitou. Faça um voto com Deus. Talvez você tenha mudado a sua mensagem, talvez tenha perdido o foco. Volte a pregar a mesma mensagem que você pregava no primeiro amor. Jesus ressuscitou. Pregue no Areópago o que você pregou na praça. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Amém? O centro da mensagem, o centro da Bíblia é Jesus ressuscitou. Jesus vive. Se não tiver Jesus na mensagem, não adianta falar do varão, não adianta falar de poeta, não adianta falar de filosofia, de nada. Porque Jesus mesmo disse para nós conferir as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna e são elas que testificam de mim. Jesus falou desse jeito. Toda a Escritura testifica dele. Então pregação sem Jesus não é pregação, é conto de filósofo, é mensagem de Areópago. E Jesus não quer que nós trazemos uma mensagem de Areópago onde traz confusão, onde traz desentendimento, onde não traz resultado nenhum. Jesus quer que nós traz a mensagem de Paulo na praça. Jesus vive e ressuscitou. Amém? Então que Deus te abençoe e fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.